Essa eliminação do Fortaleza na Copa do Brasil para o Vasco em São Januário, ela tem algumas peculiaridades que passam desde a falha do terceiro gol do João Ricardo até mesmo no segundo gol, o time levar um gol de contra-ataque quando estava ganhando 2-1 na cobrança de escanteio. E ainda tem algumas substituições do Vojvoda que é difícil, eu acho que ele demora nessas substituições para fazer e tem uma insistência muito grande no Moisés que é difícil entender. E aí, obviamente, ainda teve a saída do Pochettino, né, que era o grande nome da partida, jogando muita bola, assistência para o gol do Marinho, assistência para o gol do Lucero. E aí ele acaba cansando, né, porque realmente jogou muito, era o grande nome da partida até aquele momento e acaba saindo. O time tem uma queda de qualidade visível com a saída do Pochettino. Mas antes da gente falar da partida, das cobranças de pênaltis, desse 3-3 que foi eletrizante no tempo normal, deixa eu pedir aqui seu like, seu joinha, sua curtida, porque ajuda demais, meus amigos. Fortalece demais aqui o canal para eu seguir firme e forte falando aqui do futebol cearense. E se você ainda não se inscreveu, aí é que você vai me ajudar, meus amigos. Me ajude aí, se inscreva no canal, clique no sininho para você receber as notificações. Estamos bem pertinho dos 20 mil inscritos. Me ajude aí, se garanta. Vamos lá, meus amigos, vamos falar dessa partida, né? Porque o Vojvoda, ele mais uma vez surpreendeu na escalação, né? Colocou o Tinga na direita e não tinha o Brits, é verdade. Então ele escala o Tinga na direita com o Ceviche e o Tite. E na esquerda ele coloca o Felipe Jonathan, não coloca o Bruno Pacheco. No meio de campo, desculpa, ele coloca o Zé Wellison e o Rossetto, não escala o Hércules e o Pochettino. Eu esperava que ele ia escalar aquele meio de campo que deu certo contra o Boca Juniors. A última vitória do Fortaleza foi um 4-2 em cima do Boca no Castelão. São 7 já jogos sem vitória. E o Fortaleza naquele dia jogou com Zé Wellison, Hércules e Pochettino. E ele escala lá na frente o Marinho na direita, o Lucero centroavante e o Breno Lopes lá na esquerda. Eu não tinha escalado o Marinho, preferi até o Pikachu ou mesmo o Kevin Andrade, eu acho que dava. Mas enfim, o Marinho acabou fazendo o gol, uma falha do Léo Jardim, um gol defensável demais, passa, falha dele sem dúvida, num passe do Pochettino. E aí uma vez o Marinho acaba cometendo um pênalti, né, um vacilo dele. A bola bate no peito dele e escorre o braço. Como ele aumenta o espaço do braço, né, o espaço dele, segundo a arbitragem, pelo menos o que eu ouvi, é obrigatório a marcar pênalti. Se o braço dele tivesse um pouco colado ou não tivesse dado tanta amplitude, não era para ser marcado. E aí o VAR chamou. E Wagner Roy a gente já conhece, já sabe como são essas coisas. Então, enfim, o pênalti ali 1-1. Mas o Fortaleza criou alguma oportunidade no primeiro tempo, né? O Pochettino jogando muita bola, caindo pela direita, caindo para a esquerda, chegando lá junto com o Lucero. Teve um cruzamento da esquerda, Felipe Jonathan, uma bela jogada do Breno Lopes, passou para o Felipe Jonathan, ele cruzamento, o Lucero colocou na trave. Enfim, não conseguiu o 2-1 no primeiro tempo. E aí no segundo tempo o time vai lá, consegue o 2-1, passe, né, uma jogada pela direita, o Pochettino desvia, o Lucero faz 2-1, o time 2-1 ali, o Vasco sente, claramente o Vasco sente o 2-1, aí o Fortaleza vai com tudo, numa cobrança de escanteio, acaba levando um contra-ataque e acaba levando o segundo gol. O empate 2-2. Aí quem sente é o Fortaleza, porque aí o Pochettino sai e aí o Fortaleza sente, né, as mudanças. Acho que o Vojvoda demorou para fazer as substituições e mais uma vez, né, o Marinho na verdade tinha saído, ele coloca o Pikachu, porque o Marinho sai machucado, sentindo a contusão, e ele bota o Marinho. E ele bota o Pikachu. E aí ele faz algumas outras mudanças, coloca o Moisés. Nossa, gente, o Moisés não tem condição. Olha, eu sou muito fã do Moisés. Acho pra mim era um grande jogador. Jogava bola demais, demais mesmo. Mas ele não tá rendendo. Não tem condições. É difícil você imaginar como um jogador não consegue render como o Moisés. Ele coloca também o Kevin Andrade, o Machuca. Enfim, o Fortaleza acaba levando o terceiro gol, né, numa jogada mais uma vez, uma bela jogada do Payet, que foi o outro nome da partida, né, acho que o Pochettino pelo Fortaleza e o Payet pelo Vasco, jogou muita bola o Payet, dá um belo passe pro Piton que faz, dá um chute, mas por baixo do João Ricardo, uma falha tremenda do João Ricardo, que não é o papel dele, né, pelo contrário, o João Ricardo pega muita bola, mas acabou falhando. E aí, meus amigos, aí a barba cresceu, porque você imaginava por 3-2 em dificuldade, sem o Pochettino, mas surge o Hércules, garoto, joga muita bola, 24, 23 anos, joga muita bola mesmo, acaba empatando, não arrisca um chute fora da área, empata 3-3, dá um alívio, porque um golzinho no final, né, quem tem a moral é o time que faz o gol, né, e o Vasco acaba, né, sentindo, até porque ainda teve uns minutinhos ali no final, quase que o Fortaleza faz ali o quarto gol, teve a oportunidade, o Vasco também criou algumas chances ali nos acréscimos. Mas enfim, vai para as cobranças de pênaltis e aí todo mundo faz os gols, né? Quem bateu foi o Lucero, o Pikachu, Zé Wellison, o Hércules e a última cobrança é o Kevin Andrade. E assim, eu vi algumas pessoas falando, dizendo que pô, o Kevin
é muito novo. Eu concordo, eu acho que o Kevin era uma responsabilidade muito grande, porque ele perdeu, o time estava eliminado. Ah, mas contra o Retrô também, o Ting e o Lucero tinham perdido as cobranças e ele foi. Ali era uma responsabilidade muito grande. Sem dúvida, era, mas eu só imagino assim, era uma carga muito grande, porque naquele jogo contra o Retrô ainda não seria eliminado. E ali, se ele perde, era eliminado, né? Então, assim, pô, ele conquistou algo tão bacana lá contra o Boca Juniors, e aí, dessa forma, não que isso vá abalar, nada não, mas cria, né, assim, ele sente o peso do esporte, né? O peso do futebol é gigante, né? Ele vai ao auge, vai ao céu com o gol lá no Boca Juniors e agora vai, a gente pode dizer assim, um inferno, né? Sofre mesmo muito, porque acaba perdendo a cobrança, o Léo Jardim defende e o Fortaleza é eliminado da Copa do Brasil, perde 3 milhões, toda uma expectativa gigante para o Fortaleza avançar o máximo possível na Copa do Brasil e aí é eliminado dessa forma. Enfim, acho que o Vojvoda demorou, eu acho que é preciso rever alguns conceitos, eu acho que o Vojvoda é um dos grandes treinadores do futebol brasileiro, sem dúvida alguma, mas eu acho que o Vojvoda insiste, é teimoso em algumas coisas que não dá para entender. E assim, a insistência dele no Moisés me incomoda, eu acho que a insistência em algumas peças, como por exemplo o Rosseto, o Pedro Augusto, não que o Pedro Augusto jogou, mas não que comprometeram, minha gente, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu acho que se outros jogadores tivessem, poderiam ter jogado um pouco melhor, o Fortaleza poderia ter decidido a partida no tempo normal. Eu acho que demorou muito para colocar o Hércules. Se coloca o Hércules logo no intervalo, quando estava 1-1, acho que poderia ter mudado a concepção do jogo. A própria saída do Pochettino, quando ele tira o Pochettino, se o Pochettino com o Hércules poderia ter dado um descanso, uma modificação, até na forma tática do time. Aí você colocaria o Kevin ou o Cauã, mas ele insiste no Moisés, acabou insistindo no Machuca também, que eu acho que perdeu até um lance lá incrível. Enfim, são essas coisas. Eu acho que o Fortaleza chega a 7 jogos sem vitórias, desde aquele jogo contra o Boca Juniors, o time não conseguiu vencer mais. É um 3x. Gente, é em São Januário, verdade, um local hostil, a gente já conhece, mas o Vasco tinha muitas limitações. O Vasco claramente no início ele não sabia sair com a bola. Então, assim, são algumas coisas difícil de entender, mas a gente respeita a forma como o Vojvoda comanda. Mas eu acho que é preciso rever alguns conceitos e eu acho que hoje, não somente nele, eu acho que ele errou, mas alguns jogadores também falharam. Tinga não foi bem, João Ricardo acabou falhando hoje, né? Então, assim, acho que não estava bem. Felipe Jonathan não comprometeu. Eu acho que o meio de campo, tanto o Zé Welles quanto o Rosseto, não é que comprometeram, mas poderiam ter jogado um pouco mais. Pochettino foi o grande nome do Fortaleza. Marinho foi bem, fez um gol lá, mas ele joga mais do que aquilo, o Marinho. Mas enfim, não comprometeu. Acho que o Breno Lopes esperava muito mais do Breno Lopes. Acho que é um jogador insinuante, ele pode jogar mais do que aquilo. E o Lucero acho que foi bem. Enfim, é isso, gente. Se você chegou até aqui, agradeço demais. Deixa seu joinha, deixa seu like, deixa sua curtida que fortalece demais aqui o canal. E pra você, o que você achou dessa eliminação? Deixa nos comentários aí. Grande abraço, gente. Até a próxima.